A parcela territorial, né, ela é introduzida na gestão do território agora pela primeira vez na história do país, na forma como isso foi formulado agora, com essa definição de que uma parcela é a unidade básica do cadastro territorial com um regime jurídico único. Essa é uma definição técnica, jurídica. Essa parcela é levantada no campo com meios de geoprocessamento, de georreferenciamento e serve como unidade básica que depois, junto com outras parcelas, é usado para modelar unidades como lotes, glebas e outras unidades territoriais. O cadastro territorial multifinalitário, né, ele, ao contrário dos cadastros anteriores, definido anteriormente, é modelado por parcelas. Essa parcela entrou na gestão territorial brasileira pela primeira vez. Ela é usada desde muito tempo, se pode dizer mais concreto, desde o cadastro napoleônico, faz mais ou menos 200 anos, né? E serve para modelar unidades como gleba, lote e outras unidades territoriais que vamos explicar mais tarde ainda. A parcela tem uma definição técnica, jurídica, né? A técnica é que ela é levantada através dos limites dessa parcela, com os meios da agrimensura, da fotogrametria e outras técnicas de levantamento da terra. E a definição jurídica é que ela tem um regime jurídico único dentro dessa parcela. Quer dizer, quando uma unidade territorial tem mais do que um regime jurídico, então ela vai ser desmembrada em mais do que uma parcela. Agora, muitas vezes é perguntado o que é o regime jurídico, né? Então, em primeiro lugar, o que caracteriza o regime jurídico é o proprietário. Cada vez quando dentro de uma mesma unidade muda o proprietário, como ele é registrado no registro de imóveis, né? Então muda também a parcela. Quer dizer que uma unidade territorial que tem mais do que um proprietário deve também ter mais do que uma parcela. Exemplo, né? Nós temos uma propriedade na costa. Essa unidade fica dividida em uma parte que está situada no terreno de Marinha, que é da propriedade da União, através de uma lei bem antiga, de 1832, e a outra parte é sob domínio de algum morador que tem uma casa nessa situação, né? Então, ele tem um imóvel, né, uma propriedade, que é composto pelas duas unidades, né, pela unidade condomínio e registro no registro imóvel, onde ele tem uma matrícula, e uma outra unidade dentro do terreno de Marinha, onde ele não é proprietário. Ele tem uma concessão de uso com a Secretaria do Patrimônio da União e pode usar essa terra, formar, junto com a outra parte, um imóvel. Aí, assim temos um imóvel, um único imóvel, para a prefeitura, por exemplo, para fins de cobrança de taxas, né? Para fins de cobrar de impostos territoriais, o IPTU, né? Composto por duas unidades com proprietários diferentes. Neste caso, gerenciamos este imóvel em forma de duas parcelas. Uma com domínio e matrícula e outra com um contrato de concessão de uso com a Secretaria do Patrimônio da União. Existem uma série de outros exemplos, mas por enquanto vamos usar este, né, para explicar, para entender melhor o que é parcela, para que ela é usada.
Então, em termos genéricos, a parcela é usada para flexibilizar a gestão do terreno onde tem regimes jurídicos diferentes. A parcela naquele cadastro, ela tem que ser nos registros, né, identificável, né, porque ela está no registro com muitas outras parcelas de um município ou de outra unidade, e a própria administração do município tem que identificar os dados dessa parcela entre muitos outros. Para isso, cada parcela tem que ter um nome. Este nome é chamado identificador e ele geralmente é um número, né? O número de parcela. Este número, para reencontrar essa parcela nessa forma como ela existe pelo momento, nunca mais pode ser reusado, mesmo que a parcela algum dia vai acabar de existir. Quer dizer que o número tem que ser estável. Cada vez quando muda a forma dessa parcela, deve-se dar um novo número a ela. Principalmente em caso de desmembramento da parcela entre várias outras, ou em caso de fusão da parcela com outras parcelas, né? Porque em alguns cadastros anteriores se reusava o número da parcela anterior, formando uma nova unidade, né? Porque a unidade anterior não era mais necessária nos registros, né? Se reusava. Isso cria uma situação em que, quando quero identificar um imóvel numa determinada situação, então eu preciso saber duas coisas: o número daquela unidade e também o tempo para qual ela valia. Com um número estável não é mais necessário, eu preciso saber apenas o número e nos registros, nos arquivos, vou guiado exatamente para aquela unidade, sem dúvida nenhuma sobre a identidade dessa unidade. Por isso precisamos de estabilidade para todos os tempos. O número, uma vez desativado, né, as informações, isso também é importante, ficam conservados no cadastro, mas eles recebem um atributo como desativado e indicando quais são as novas unidades que representam essa superfície. Não? Nós definimos uma nova unidade que, na verdade, sempre existia, mas não tinha nome, né? E não tinha uma instituição. E até no futuro não vai ter uma instituição, mas é a junção entre as informações do cadastro, do CTM, do Cadastro Territorial Multifinalitário, e a informação do registro de imóveis. São os dois registros básicos que dão informação sobre algum determinado pedaço de terra, a parcela, então, né? Geralmente, estas perguntas são explicadas através das consultas quem e como e onde e quanto. Quem e como é respondido pelo registro de imóveis e quanto e onde é respondido pelo cadastro. Quem e como quer dizer quem é o proprietário, em primeiro lugar, e como o imóvel ou a parcela foi adquirido por este proprietário, né? Quer dizer o histórico dessa propriedade, o histórico de propriedade. E onde e quanto, onde quer dizer onde o imóvel está localizado, a resposta serve o cadastro através de coordenadas, né? Que informam onde acima da superfície terrestre se encontra essa determinada parcela, e quanto é a dimensão em forma de frente, fundo e indicação da superfície, quantos hectares ou quantos metros quadrados a unidade tem. Com essas quatro respostas, né, e dos dois registros, né, temos uma junção de informações que dá uma informação já bastante completa sobre este imóvel, ou sobre essa parcela. Essa informação não dá todas as informações sobre o imóvel, porque existem outras específicas e temáticas
que caracterizam o imóvel. Mas as informações básicas do imóvel são dadas já através desses dois registros. Os dois registros são chamados básicos e algumas pessoas, por isso, caracterizam a junção e comparam essa junção entre cadastro e registro de imóveis com um casal, né? Que cria uma família, que quer criar uma família, né? E este casal, né, que nós definimos agora, que está em época agora de paquera, né, que ainda não existe casamento entre os dois. Este casal, né, esperamos que ele se aproxima, porque esperamos que ela vai criar família. E família quer dizer que vai ter filhos. Depois vamos falar quem vão ser esses filhos. Então, a junção dos dados de cadastro e do registro formam o sistema de cadastro e registro territorial, né? O SICART, usado a sigla SICART. Quando esses dados a esses dados são associados outros dados, quer dizer, quando a família cresce, então fala-se de cadastros temáticos, que na nossa comparação com a família são os filhotes, né? São os filhos, e como uma família tradicional que tinha muitos filhos, né? Aquele cadastro pode criar também, aquele casal SICART pode ter uma série de cadastros temáticos que atende cada um tema diferente. Quer dizer que entre os dados associados ao imóvel, né, existem dados, por exemplo, que são usados para a tributação do imóvel. Assim se cria um cadastro temático fiscal, né. Outros dados caracterizam a situação ambiental do imóvel no espaço físico. Então, se associa ao SICART um cadastro temático ambiental. Assim existem uma série de outros cadastros, cadastro socioeconômico, cadastro de equipamentos públicos, cadastro de riscos, cadastro de X finalidades, né? O sistema é aberto, quer dizer, através do número, que serve como associar os cadastros, o número de parcela, que serve para associar os cadastros temáticos à unidade da parcela, né, no SICART. Pode-se associar a cada momento cadastros com outros temas. Nós não precisamos especificar, pelo momento, todos os sistemas que se pode imaginar, porque o fato que o sistema é aberto garante que, se amanhã aparece um tema em que hoje nem pensamos, né, alguma tecnologia nova, por exemplo, cabos de fibra óptica, né, que se fosse comum para todas as casas, suponhamos, então vamos criar um cadastro de cabos de fibra óptica e associamos eles também como cadastro temático ao SICART. Quando alguma região tem atividade mineira, por exemplo, então criamos nessa região um cadastro mineiro que pode provavelmente existir apenas temporalmente, porque quando acaba a atividade mineira, pode-se retirar este cadastro temático do conjunto dos cadastros, né? Então, o sistema é bastante flexível, né? Quer dizer, você pode criar um número X de cadastros temáticos em um município e um número Y de cadastros temáticos em outro município, de acordo com a situação e característica de cada município. O que sempre é o mesmo é o SICART, é o casal cadastro registro de imóveis. Tem alguns termos novos, né, em contexto dos registros cadastrais. Um deles é novo no Brasil, mas já usados a nível internacional em muitos outros países. Por exemplo, o CIT. A sigla CIT significa Sistema de Informações Territoriais, que em português é o mesmo como em outros países, em inglês, o Sistema
o Land Information System, né? Com a sigla LIS, L-I-S, e que são sistemas idênticos, né? SIT em português é a mesma coisa como LIS internacionalmente, e ela é usada geralmente, isso é conceito também internacionalmente aceito, para formar um cadastro, para hospedar um cadastro multifinalitário. Multifinalitário quer dizer que as informações cadastrais sejam registradas e fornecidas para um máximo de aplicações, tanto nas repartições públicas a cada nível, como também para empresas privadas, não? Onde para essa multifinalidade não existe nenhum limite. Para que estas múltiplas aplicações poderem ser atendidas, precisamos uma abrangência do cadastro sobre todo o território. Os cadastros anteriores em Brasil, todas eram cadastros apenas de uma seleção, de uma parte da superfície de uma jurisdição, por exemplo, do município. O cadastro criado nas prefeituras, geralmente, se registrava apenas os imóveis, né? Quer dizer que os lotes e outros imóveis onde a prefeitura podia tributar. O território de um município é muito maior. O território engloba também as ruas, as estradas, as praças, as lagoas, os canais de esgoto, né? Florestas, se tiverem, né, dentro do município e assim por adiante, né? O critério não é a utilidade, o critério é que o município seja completamente representado por parcelas. A ideia é ter um registro cadastral que está que corresponde completamente com a totalidade do município. Da maneira de que se o prefeito quer saber quantos metros quadrados tem seu município, ele precisa entrar no cadastro, simplesmente entrar no cadastro e calcular a soma de todas as parcelas, então ele sabe quanto mede seu município, né? Não pode faltar nenhum metro quadrado, porque se esse for o caso, então o cadastro não seria completo. Uma outra exigência ao SIT, ao Sistema de Informações Territoriais, é que cada dado seja gravado e arquivado e levantado uma única vez e reaproveitado dentro de todo o sistema, né? Quer dizer que quando se registra o dado proprietário de um imóvel, que este proprietário pode ser registrado dentro do grande sistema uma única vez para garantir também a consistência do sistema. Por enquanto, a situação em muitos municípios é que várias unidades têm cadastros particulares e sem referência de um cadastro ao outro, assim aparece que em um cadastro uma pessoa é proprietário e em outro cadastro outra pessoa é proprietário do mesmo imóvel. No nosso novo cadastro isso não pode mais acontecer, porque o dado é arquivado uma única vez, e se este dado muda por causa de compra e venda ou em caso de herança do imóvel, então se muda este dado apenas uma única vez, e isso tem efeito para todas as outras unidades do cadastro, né? Isso faz possível, né, que todas as unidades do município usam a mesma base de dados.